dando continuidade aos trabalhos aqui do canal, vamos resolver dois limites que foram enviados lá pelo Google Forms. No primeiro caso, você vai determinar o valor do limite e no segundo caso, você vai determinar o valor de A que torna aquele limite possível. E antes de prosseguirmos com a resolução dos problemas, eu venho agradecer aos membros do canal, Boltz, José Pedro Iglesias, Sauan Rosa, Clarice, Iago Linhares, Vitor Brizola e Daniel Andrade. Agradeço imensamente o apoio e prestígio que vocês dão ao meu trabalho. Bom, vamos seguir então com o primeiro limite. Vou manter o numerador. E o denominador, eu posso fazer duas alterações. A primeira delas vai ser manipular o termo em amarelo. Eu vou reescrevê-lo como x-1, x-4. E a segunda manipulação reside em escrever tangente como seno sobre cosseno. Certo. Agora eu vou prosseguir com a utilização do limite fundamental da trigonometria. Então perceba que eu tenho um seno de x menos 1 está sendo dividido por x menos 1. Eu também tinha um outro seno de x menos 1 por conta do expoente ser quadrático. Você continua com x menos 4. Esse cosseno de x ao cubo menos 1 ele pode ser posto lá em cima, né? E eu finalizo com o seno de x ao cubo menos 1, certo? Além disso, eu tinha o 3 também, né? Que era a constante que multiplicava todo o limite. Eu vou escrever o 3 aqui para fora para não me esquecer mais dele. E, portanto, esse limite aqui, por se tratar justamente do fundamental, ele vai ser igual a 1 e eu acabo ficando apenas com o termo residual, certo? Então eu vou prosseguir numa próxima página. E agora não vai ter jeito, você vai precisar lançar a mão da regra de L'Hopital, ou seja, você vai derivar a expressão do denominador e a do numerador. Então, vamos fazer aqui a derivada do primeiro, lá de cima, que é cosseno de x menos 1, que está multiplicando cosseno de x ao cubo menos 1, mais a derivada do segundo pelo primeiro. Bom, aqui você vai precisar lançar a mão da regra da cadeia, lá no cosseno de x ao cubo menos 1, e quando você deriva o cosseno, ele vai como menos seno de x ao cubo menos 1, né? Deve ser dividir tudo isso pela derivada do primeiro lá no numerador, que vai ser, então, simplesmente 1. E aí você vai multiplicar pelo segundo, mais o primeiro pela derivada do segundo. Novamente, regra da cadeia, e derivo o seno. Então, só para ficar mais claro, eu vou dizer que o n, que é o numerador, vai valer x menos 1, cosseno de x ao cubo menos 1, e o denominador vale x menos 4, seno de x ao cubo menos 1. Então, se você derivar n e d, você vai precisar aplicar a regra do produto e a regra da cadeia também, lembrando-se das derivadas de cosseno e seno. Daí você vai chegar a esse resultado por meio da regra de L'Hopital, certo? E agora você fica feliz porque vai ser possível aplicar a substituição de x por 1. Então você vai ter o 3. Vamos fazer passo a passo. Então você vai ficar com cosseno de 1 menos 1 vezes o cosseno de 1 ao cubo menos 1 mais seno de 1 menos 1 vezes 3, 1 ao quadrado vezes o menos seno de 1 ao cubo menos 1. Tudo isso dividido por seno de 1 ao cubo menos 1 mais 1 menos 4 vezes 3 vezes 1 ao quadrado vezes o cosseno de 1 ao cubo menos 1. E você vai ver que não vai dar problema. Vamos aos cancelamentos, né? Cosseno de 0 vai dar 1. Seno de 0 é 0. Então, todo esse termo é 0. Novamente, seno de 0 é 0. E basta fazer as continhas remanescentes. Então, você vai ter o 3 que multiplica. No numerador, você vai ter 1, está sendo dividido por menos 9. E, portanto, você vai ficar com menos 1/3, sendo a resposta do primeiro limite, menos 1/3. E agora, para o segundo limite, você precisa encontrar o valor de A que torna essa igualdade verdadeira. Aqui, eu me enganei e, na verdade, era para ser um x. O que nós vamos fazer inicialmente é manipular essa expressão exponencial. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é simplesmente aplicar a distributiva do denominador. Então, eu vou ficar com 1 mais 1 sobre 3x, tudo isso elevado a x mais 2. Agora, eu vou extrair esse a da multiplicação pelo x por meio da regrinha de potência de potência. Então, eu fico com x mais 2 sobre a, tudo isso elevado a A. E agora eu quero que apareça um 3x ali no expoente, então eu vou forçar tal ocorrência, de modo então que eu preciso ter um 3x, só que ao mesmo tempo ele tem que estar elevado a 1 sobre 3 para conservar a potência anterior, que era somente x. E, por outro lado, eu ainda tenho a constante 1 sobre 3x elevado a 2 sobre a. Tudo isso elevado ao a. Certo, e agora sim nós podemos aplicar o limite nessa expressão por conta do limite fundamental que vai retornar o número de Euler. Então, vou chamar essa expressão de L e vamos aplicar então o limite quando x tende a mais infinito, a expressão L, isso sendo igual a 2, em que L era essa expressão enorme. Então, veja, vou aplicar o limite e olhando para a expressão em azul, você percebe justamente a ocorrência do seguinte limite.
que é exatamente o número de Euler, né? Basta você trocar o θ por 3x que tá tudo certo. Só que aí você não deve se esquecer do 1/3 ali mais externo. Você primeiro tem a potência mais externa, que é o A. Prosseguimos então com E elevado a 1/3 e a outra parcela está elevado a 2 sobre A, tudo isso elevado a A. Então, em princípio, você vai ter uma constante E elevado a A sobre 3, que está multiplicada por... Posso fazer a distributiva do A, então eu fico com 1 mais 1 sobre 3x elevado ao quadrado, e tudo isso era igual a 2. Posso jogar o E A sobre 3 para fora, e aplicando o limite na expressão que contém x, eu percebo que ele vai resultar em 1. E, portanto, eu fico com E elevado a A sobre 3 vezes 1 igual a 2. E agora eu aplico um ln, né, dos dois lados. Então, ln e ln de 2. Bom, isso na prática vai ser E elevado a A sobre 3 igual a ln de 2. Eu posso usar a regrinha do tombo e chegar à conclusão que A sobre 3 é ln de 2. E por fim, você conclui que A é 3 vezes o ln de 2, sendo, portanto, a sua resposta para o valor de A que satisfaz essa igualdade, 3 ln de 2. Aqui faltou, de fato, corrigir, em vez de 1 era x. São dois problemas que vão acompanhar qualquer curso de matemática no início, principalmente em cálculo. E perceba que nós utilizamos muito pouco do conteúdo de ensino superior e muito mais de manipulações que você aprende a fazer no ensino médio, só que essas manipulações elas são mais metódicas. Com isso chegamos ao fim de mais uma aula e obrigado aos membros por apoiarem meu trabalho. Até uma próxima.